Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Paulo Ramires, que é cientista político da FESP-SP e da ESPM. Paulo, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, agradeço o convite. Bom, vamos começar falando das novidades de hoje que nós tivemos aí no cenário político, que é essa pressão da oposição, e uma pressão inclusive física, tentando suspender os trabalhos do Congresso, ameaçando o Hugo Mota, o vice-presidente da Câmara, falou que se ele viajar, ele vai pautar o projeto de anistia, tentando anistiar todos os envolvidos na trama golpista no 8 de janeiro. Uma pressão forte com o Alcolumbre, aí nesse caso é para pautar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber como é que você avalia essa condição, porque eles vão, no mínimo, tentar obstruir pautas que são relevantes para o governo. Tem a questão do imposto de renda, que o governo aposta muito nisso. Inclusive, ele teve uma melhora de aprovação por pautas como essa, né? Aquela questão de taxar os ricos, de dar uma isenção maior para os mais pobres. A proposta da oposição nesse segundo semestre e talvez até a próxima eleição seja promover aquilo que se chama de paralisia decisória, ou seja, nada se aprova, todos os projetos ficarão parados e a ideia é tentar salvar o Bolsonaro da prisão, né? O que deve acontecer provavelmente entre setembro e outubro. Isso é péssimo para o Brasil, né? Afinal de contas, os projetos verdadeiramente importantes não serão aprovados e o Brasil agora sofre dois ataques dos grupos bolsonaristas, né? Primeiro pelos tarifaços norte-americanos que foram tramados pelo Eduardo Bolsonaro e agora politicamente também, né? Dentro do Congresso. Ainda que o vice da Câmara assuma a presidência e tente alavancar a anistia geral e restrita, talvez não consiga um número suficiente de votos. Se conseguir, ainda o STF ou o próprio presidente Lula podem brecar esse tipo de aprovação. Então é muito mais um estardalhaço, né, do que qualquer outra coisa para tentar gerar um sentimento de rebelião, de revolta da população, mas as próprias manifestações bolsonaristas já não são mais o que eram no passado, né? Então, nós estamos vendo a bolha bolsonarista estourando nesse momento. Agora, o líder Sóstenes falou que o país não vai ter paz enquanto não houver esse projeto de anistia aprovado. E ele fala abertamente de impeachment de Alexandre de Moraes, se posicionando contra o STF, contra o julgamento. É um radicalismo mesmo exposto que tende a prejudicar o país, porque o Congresso já trabalhou muito pouco esse ano. Nós chamamos o primeiro semestre quase todo na expectativa da definição, inclusive por interesses do Congresso, né, que eles queriam a aprovação das emendas parlamentares, todo esse impasse, e agora pode haver uma trava mesmo da pauta, não é? Pode haver uma trava, mas também pode ser uma estratégia suicidária do ponto de vista político, né? Considerando que estamos a 1 ano e 2, 3 meses das eleições, pode ser que os efeitos sejam muito negativos às imagens desses políticos e, consequentemente, não sejam reeleitos. Então, não me parece, do ponto de vista estratégico, do marketing político, muito inteligente essa estratégia, a não ser a tentar salvar o Bolsonaro da prisão. Mas todos afundam juntos, né, com essa tendência, né? Não só os interesses nacionais, os interesses econômicos da população, mas os próprios bolsonaristas principalmente. Agora, em relação à opinião pública, nós tivemos 2 pesquisas divulgadas hoje pelo Datafolha, que saíram agora no final da tarde. O STF reprovado por 36%, houve um aumento da reprovação, e a aprovação, que considera bom ou ótimo, 29%. Houve uma piora. Agora, em relação aos trabalhos do Congresso, a reprovação está em 35%, era 23% em março de 2024. Então, a gente vê que é uma piora acentuada em relação ao trabalho, né, nas 2 gestões, tanto de Pacheco como de Lira, e agora com o Hugo Mota e Alcolumbre, que ainda não mostraram exatamente qual vai ser o direcionamento. Eles têm barrado ações mais extremistas, mas não têm uma posição clara, né? Pois é, principalmente o Mota, né? Ele é um aliado de Bolsonaro, mas nem tanto, né? A ponto de preservar o papel da institucionalidade da Câmara, porque, na visão dele, há um custo político, né, embarcar nessa onda da anistia. Agora, é interessante que tanto o STF quanto o Congresso têm taxas muito parecidas de reprovação. Curiosamente, alguns dias antes, uma outra pesquisa também mostrou que 48% da população aprovava a tornozeleira de Bolsonaro. Então, nem sempre o que o STF faz necessariamente é julgado pela população a partir
do caso do Bolsonaro especificamente, né? Então é preciso saber distinguir o STF como um todo e a punição eventual que o Bolsonaro venha a ter. E o próprio projeto de anistia não teve esse endosso todo da população, as pesquisas apontaram isso, que a maior parte da população não era favorável à anistia, e em relação às tarifas, a população tem a percepção que pode ser prejudicada. Direto ou indiretamente, haverá consequências sobre a economia prevalecendo essa tarifa de 50%, ainda que tenham ocorrido as isenções, não é? Exato, e principalmente porque atinge setores muito caros a Bolsonaro, né? Do agronegócio, né? Do setor da mineração. Isso afeta também os trabalhadores. E quando a pauta é econômica e atinge o bolso da população, aí não há apoio político que sobreviva. Agora, Paulo, por que Lula não consegue garantir uma percepção melhor da população em relação à economia, mesmo que a gente estando com uma taxa de desemprego baixa, em termos recordes aí da série histórica, abaixo dos 6%, com recuperação do rendimento médio, que também foi recorde. É certo que nós temos a taxa de juros elevada, passamos por um período de inflação alta demais, que vem cedendo aos poucos, mas o custo de vida ainda é alto, mas não se tem essa percepção, né? O Brasil saiu do mapa da fome, então houve uma melhoria para alguma parcela importante da população, mas a avaliação da economia ainda é a reprovação maior do que a aprovação. O governo Lula tem um grave problema de comunicação até hoje, né? Principalmente nas redes sociais, onde a extrema-direita deita e rola, literalmente, né? Nicolas Ferreira sempre gravando vídeos, há viralizações, engajamentos financiados também pela direita. Isso explica em boa medida por que o governo fica tão para trás. Mas esse cenário começou a mudar um pouco. Desde a mudança do ministro da SECOM, pouca coisa, mas principalmente com a pauta do IOF e agora com os tarifaços norte-americanos. Agora é preciso ver até que ponto o Lula consegue surfar, né, nessas questões e até mesmo qual vai ser a paciência da população em relação a essa onda mais nacionalista de defesa da economia brasileira. Porque se não vier nenhuma solução, pode ser que a imagem do governo também piore. Inclusive se tenta colocar a ideia de que Lula não se aproximou antes de Trump, quando havia tempo para uma negociação, e agora tenta corrigir esse problema, mas com certos limites também, não é? Porque Lula falou que vai convidá-lo para a COP30 e não quer falar do tarifaço, porque ele sabe que provavelmente haverá uma hostilidade pelo lado de Trump, não é? Exato, são governos que não se conversam, assim como Lula com Milei, né? Existe uma organização, né, da extrema-direita mundial em evitar e repudiar, inclusive, governos de esquerda, progressistas, né, na América Latina principalmente. Mas o Trump tem uma questão pragmática, né? Há um problema de inflação nos Estados Unidos caso os tarifaços atinjam, né, o consumo da população norte-americana, a carne, o café, o suco de laranja. Tanto é que muitos produtos ficaram de fora. Mas agora, com a prisão domiciliar e uma eventual prisão de Bolsonaro, talvez em setembro, outubro, pode ser que novas sanções apareçam. E o Lula pode também ser beneficiado dessa situação. Agora, em relação à direita mais ligada a Bolsonaro, as pesquisas mostraram um avanço de Lula, que quase que inevitavelmente irá um segundo turno se ele disputar mesmo as eleições. Você acha que isso se consolida ao longo do tempo? Pode aparecer uma outra alternativa que não seja Bolsonaro? Porque ele ainda aparece nas pesquisas, apesar de estar inelegível e com tendência de ser condenado. Você acha que pode haver uma mudança mais estrutural nesse sentido? Faltando um ano para a eleição é pouquíssimo tempo, né, para conseguir estruturar um nome forte, né? E essa história de uma terceira via, né, ela aparece a cada 4 anos, faz algum estardalhaço, mas são candidaturas que não ganham fôlego, né? Me parece que esse é um cenário que tende a continuar dentro de um mundo polarizado, ou o cenário polarizado brasileiro, entre o PT e os bolsonaristas. Agora, há uma preocupação da esquerda também em relação às eleições aqui em São Paulo, na indicação de candidatos que possam ajudar a alavancar a candidatura de Lula. Aí aparece Alckmin, Haddad e Márcio França, que também podem ser candidatos ao Senado. Tudo depende da decisão de Tarcísio, porque Tarcísio seria muito difícil de ser vencido no caso ele dispute a reeleição aqui no Estado. Mas tem a possibilidade dele ser candidato à presidência. Como é que você está vendo hoje esse cenário, a configuração? São Paulo nunca foi um território muito fértil para o PT, né? O estado de São Paulo como um todo, né? O Alckmin, caso seja candidato, ele perde a oportunidade de se reforçar como um nome forte para suceder o Lula, caso seja reeleito, mas em 2030, né, no caso.
O Márcio França também já veio de 2 derrotas consecutivas, o Haddad tem uma reprovação muito forte. Então, me parece que a tendência do PT, especificamente, é fazer alianças com outros partidos, até mesmo de centro aqui em São Paulo, para tentar minimamente tirar o Tarcísio, que é uma figura próxima de Bolsonaro, ou se o Tarcísio não for candidato, outro político indicado por Tarcísio deverá ter uma oposição do PT aliado a outros partidos, né? A exemplo do que aconteceu na campanha municipal também, aqui há 2 anos atrás, quando o PT sequer lançou um nome e apoiou o Boulos. Agora a candidatura pode colocar em pauta a candidatura de Lula à reeleição. Então, daí pode até queimar o nome forte do PT para tentar alavancar e ter preocupação com a formação do Senado também, né? Um Senado mais à esquerda poderia dar margem mais para a extrema-direita, o Senado mais à direita, desculpa, para ações mais extremistas, né? Exatamente, né? Mesmo essa pauta da anistia, da prisão ou não do Bolsonaro, reforça o discurso de extrema-direita e, por outro lado, amplia, né, uma aliança progressista, né, entre partidos de centro e a esquerda. E isso deve fazer com que o PT, isso é até um discurso do novo presidente do PT, inclusive, né, de selar mais alianças para evitar a expansão da extrema-direita. Consequentemente, partidos como o MDB, partidos como o partido do Kassab também, todos esses partidos deverão fazer alianças, a depender do Estado, claro, né, porque são partidos voláteis, né, variam conforme o calor da hora e conforme a opinião da população, mas a gente deve ter o PT aliando vários partidos de centro, exatamente para evitar a expansão do bolsonarismo. Então, agradeço muito a presença do Paulo Ramires, que é cientista político pela FESP-SP e pela ESPM. Paulo, muito obrigada, uma boa noite. Eu agradeço. Com vocês.